Para você começar a contar um pouco da história da Solids, você me disse aqui antes no cafezinho que vocês têm 2 datas de fundação, né? Conta um pouco essa história pra gente. Quem é de startup sabe que é a famosa pivotada, né? Numa hora a empresa pivota, né? Quer começar. Mas a Solids, ela nasce em 2010 entregando mapeamento comportamental, que são aqueles testes de mapeamento de soft skills, né? E aí a gente entra no RH dessa forma, entregando ali, né, uma ferramenta que eu envio para vocês um passaporte. Em mais ou menos 5 minutos vocês preenchem e eu tenho mais 50 informações sobre o comportamento de vocês. Isso é muito bom para recrutamento e seleção, para gestão das pessoas, porque é a oportunidade que você tem de conhecer profundamente quem é o ser humano que está na empresa. A gente começa em 2010. Em 2015, a gente toma uma decisão de pivotar, começar a empresa do zero, começar tudo de novo. Né? E a Solids, como ela existe hoje, ela nasceu em 2015. Por que aconteceu? O que motivou a gente a mudar? A gente entendeu claramente que existia uma demanda muito grande. A gente começou, a nossa vocação sempre foi de atender pequenas e médias empresas. E a gente começou a observar que o RH do pequeno e médio precisava não só de um pedacinho de uma ferramenta, mas ele precisava de uma jornada de gestão de pessoas para dar resultado. E eu estava entregando só aquele pedaço que era importante, mas a gente percebeu que o que o nosso cliente queria era uma jornada. Então, a gente nasce de novo em 2015 falando, não, agora a Solids entrega uma plataforma completa de RH, né, que tem toda uma jornada bem definida de gestão de pessoas, né, exatamente para que a gente assim, conseguisse entregar uma gestão de pessoas que gera resultado. Né? Porque eu acho que o grande ponto do RH, assim, e às vezes tem gente que tem até preconceito em relação ao RH, é exatamente essa desconexão, né, da gestão de pessoas com o resultado do negócio. Né? E o que a gente está fazendo é isso, a gente coloca uma jornada bem definida e aí o RH da pequena e média empresa, ele entrega resultado para o negócio. Né? E isso tem sido maravilhoso, assim, ver o impacto que a gente está gerando, especialmente nas pequenas e médias. Muito legal. Você trouxe a palavra preconceito. Na verdade, a gente acompanha e, de fato, tem esse preconceito com o RH aqui. Inclusive, a área mais famosa. Inclusive, a gente já fez um episódio dedicado ao RH, né? Nos extras? Nos extras. Lá no começo da nossa história, a gente falava bastante do RH, até pelo fato do nome ser um pouco sugestivo, né? Recursos humanos. Esse nome é horrível, gente. Eu só uso porque é o que dá ranqueamento no Google. Não tem como. Mas é de gestão de pessoas, com pessoas, colaboradores. É de um mundo que já não existe mais. Exato. Né? Esse é o ponto. Essa era a minha pergunta. Lá em 2015, você sentiu diferença do RH que existia, no geral, no RH que existia em 2015 por RH que existe em 2023? As empresas, elas vêm amadurecendo? Como é que você vê essa linha do tempo? Vem, e especialmente assim, a pandemia deu uma chacoalhada muito boa, né, em relação a acelerar um movimento que já existia. Pensando assim, durante muitos anos você escuta sempre o RH falando assim, o RH tem que ser estratégico, o RH tem que ser estratégico. Então sempre a gente ouvia uma queixa do RH querendo um espaço de protagonismo nas empresas, ou seja, ele quer estar no centro da estratégia, mas historicamente e culturalmente ele está ali no apoio. Departamento pessoal. Departamento pessoal ali, e até na estrutura. A gente aprende, né, nas aulas de administração que RH é apoio. Né? E o que a gente tem percebido é exatamente, a gente tem conseguido entregar realmente uma jornada que coloca o RH no centro da estratégia. E o que a gente tem acompanhado é exatamente uma maturidade. Né? A gente tem conseguido perceber que o RH tem cada vez mais se aproximado do centro da estratégia das empresas. E a pandemia permitiu que isso acontecesse de forma acelerada, porque do dia para a noite, o dono da empresa, ele precisou colocar ou todo mundo em casa, ou ele precisou de tomar várias decisões que ele nunca tinha tomado na vida antes, e eram decisões sobre pessoas. Né? Então, eu percebo, especialmente quando você vai ali nesse universo das empresas pequenas, isso acelerou muito, essa aproximação. Então, um movimento que vem acontecendo. A gente ainda precisa muito mudar a nossa mentalidade corporativa,
né? A nossa forma de gestão ainda tem muita coisa para melhorar. Mas eu acho que a gente está avançando, sabe? Eu sou muito otimista. Hoje eu vejo o RH muito mais preparado, muito mais estratégico. E é um movimento que não parte só do RH. Porque não adianta o RH ter uma visão estratégica e aí o CEO, o resto da corporação, não enxergar o RH dessa forma. Não adianta você ter um RH que está pensando ali em realmente gerar resultado para o negócio e um CEO que acha que RH é só para cantar parabéns e fazer bolo de aniversário ou ficar mandando gente embora. Né? Então, tem que ter uma convergência, tem que ter a gente tem que pacificar esse conceito de gestão de pessoas na empresa. Então, é o movimento dos dois lados, sabe? E se a gente pudesse aterrissar do que vem a ser um RH estratégico, você enxerga mais por um desenho do RH dentro da organização, saindo de um silo ali, um departamento pessoal para estar presente ali das unidades de negócio, ou você vê o CHRO, que é o C-Level hoje, muito mais presente nas decisões da estratégia da empresa? Como é que é esse RH estratégico? Eu acho que existe um lugar que é organizacional, né? E é onde você coloca o CHRO, ou onde você coloca seu gerente de RH, né? Pensando no universo das menores. Mas existe um lugar também que ele é cultural. Por exemplo, na Solids, eu não consigo fazer um planejamento estratégico sem a minha CHRO do lado. Porque, gente, meu business é um business de gente. Inexequível, não tem nem como. Não, e já aconteceu. Já aconteceu de eu ter feito planejamento estratégico. Falar, olha, vamos chegar a X. Ela falou, não vamos, não. Isso está errado. E aí ela foi lá, fez conta. Que bom, né? E quando eu fui ver, ela estava me economizando milhões de reais, porque ela me provou por A mais B que o desenho que eu estava fazendo não era o melhor. Então, entende isso? Então, isso é ser estratégico. Isso é ser estratégico. Ele está colocando... É um RH que está ali cuidando das pessoas e fazendo com que as pessoas se tornem melhores a cada dia dentro da empresa e sempre conectando com o crescimento do negócio. E Casa de Ferreira, Espeto de Pau, o RH da Solids, usa toda a plataforma? Tem que ser, né? Não só a gente usa toda a plataforma, como também todo mundo que trabalha na Solids tem que ser, assim, cobaia, porque tem que testar os novos. Né? Legal, então, a gente tem esse lugar de experimentação. Então, eu brinco com o meu time de gente, que eu falei assim, gente, vocês são privilegiados demais, porque aqui vocês têm que cuidar das pessoas, mas também vocês têm que dar opinião em produto, vocês têm que cuidar de tudo, assim. Então, a própria atuação do RH, ela é diferente, porque o meu time de gente, ele vai lá em produto. E ele libera, fala, esse produto tá bom para ir pro mercado, esse produto não tá bom para ir pro mercado. Legal. Então, assim, é um lugar de muita experimentação. Então, o tempo todo a gente está testando e fazendo tendo novas ideias e pensando formas diferentes de fazer gestão de pessoas. Muito legal, Mônica. E você me disse também que a Solids hoje é uma empresa presente em todas as regiões do país, bem pulverizado, a plataforma de vocês tem todo o perfil de empresa, pequenas, médias e grandes, mas ao mesmo tempo eu vejo o Brasil recortado por diferentes momentos do RH. Então assim, você tem desde empresa que não tem RH, tem o chicote, e tem o estado da arte, né? Aqueles planos de carreira maravilhosos, né? Puta, carreira em Y, caramba, porque mentorização e tal. Pegando todos esses recortes, do Brasil dos Flintstones até o Brasil dos Jetsons, assim, qual que você acha que é a média? Onde que a gente tá? Qual que é a nossa jornada hoje? Na média, assim, se você der de 0 a 100%. Nossa, que pergunta estatística, né? Ou o teu feeling. Você pode até comentar aqui, né? Pô, tá na região... Mas é engraçado, por exemplo, primeiro, a gente está no país continental. Então, mais do que pensar assim, o quão a gente está em termos de avanço, a gente tem que entender a natureza. Então, é muito... E o bacana de atender o Brasil inteiro, porque a gente vai no Brasilzão. Eu tenho cliente lá de Rondônia que ainda vem me visitar e traz creme de cupuaçu para mim. Boa. Bombom de cupuaçu. É gostoso. E do sul, e você vê também que, como o Brasil é um país continental, você tem necessidades. Então, eu tenho cliente no agro, lá no Centro-Oeste, que ele pega o tablet e entrega para o time de gente que está no campo. Então, esse dia chegou para mim, no meio de uma plantação de soja, os colaboradores ali, no meio do campo, usando a nossa tecnologia.
Né? Então, ou seja, você tem uma atuação no agro. Quando eu olho para esse RH do agro, né, e entendo as necessidades, o que vale, ele é completamente diferente do meu cliente que está lá no norte, por exemplo, em Belém. Então, assim, você tem uma variação muito grande da própria natureza econômica, da própria atividade econômica da região, mas você tem também essa questão que você falou, que é a diferença de maturidade de gestão de pessoas. Né? O que a gente percebe é que, normalmente, por exemplo, quando a empresa está mais ligada a serviço, né? Ou seja, serviço é gente. Não tem gente, não tem máquina, não tem, é gente. Aí a gente percebe uma maturidade, uma sensibilidade maior. Aí você tem essa característica. O varejo, apesar de ter a maior rotatividade, né, a rotatividade do varejo é absurda, chega na casa de 70%, historicamente ele não tem tanto essa cultura, um RH tão desenvolvido. Está mudando isso agora. Deveria, né? Deveria, mas está mudando, está mudando. Então, eu acho que a gente passou ali, eu acho que a gente está ali numa média 6, 7, né? Respondendo de forma objetiva. Bom ouvir isso de você, que conhece o mercado. Mas eu acho assim que... E eu acompanho isso fora do país também, tem um padrão. Mas eu acho que o fato da gente estar muito lidando com os pequenos, com os médios também, e trazendo essa conscientização, essa mudança na forma de fazer, isso tem acelerado bastante. Né? Ou seja, a gente está democratizando tecnologia. Eu pego uma tecnologia que alguns anos atrás só uma multinacional, só um banco podia entregar e coloco na mão de uma empresa de 50 funcionários. Sim. Então, essa democratização, ela também ajuda a acelerar a maturidade. Né? Então, quando a gente começou, eu lembro que a maioria dos nossos clientes faziam recrutamento e seleção e olhe lá. Né? Era isso que tinha. Agora não, como a gente entrega a jornada completa, o meu cliente hoje, 50, 100 funcionários, ele já faz a gestão de desempenho, ele tem a escuta, ele usa a pesquisa de clima. Então, ele entra numa jornada que ele nunca... E a maioria dos nossos clientes usam pela primeira vez. Entram nessa jornada pela primeira vez. Então, eu acho que também essa democratização da tecnologia, ela tem ajudado muito a acelerar a maturidade de RH. E aí, curtiu esse corte? Então comenta aí, o que foi de tão incrível pra você? Bem que eu te espero na próxima live, hein?